Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Espero que estejam todos bem, felizes. E se não tiver, eu sei que vão sair daqui bem, porque a palavra traz renovo para a nossa alma. Nós do Ministério Discípulos já temos, desde o início, inserido no nosso coração, que não existe mais troca, que não existe mais barganha com Deus. Nós tentamos viver um evangelho genuíno e puro, sem fazer negócio com Deus, já agradecendo por tudo que nós temos, por tudo já que fomos agraciados, e que se nós nos esforçarmos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Graças ao bom Deus, eu posso dizer que eu fui privilegiado, eu não sei se por força maior das frustrações, em conhecer esse Deus que é misericordioso, porque nós somos falhos e pecadores. E Paulo diz isso: miserável homem que eu sou, mas a tua graça me basta. E esse evangelho dificilmente é pregado hoje em dia. Hoje em dia, se você quer ter um lugar cheio de pessoas, você prega prosperidade, você prega o negócio, você prega a cura, você prega a troca. Mesmo que não aconteça, você vê os lugares cheios de pessoas, porque elas, querendo ou não, nós somos seres humanos e nós precisamos sempre de alguma coisa. Só que existem situações muitas vezes que nós chegamos na nossa vida, que a gente se vê sem saída. Então a gente, aquele velho ditado, a gente aceita até injeção na testa. E de algum tempo, desde quando nós começamos, Deus tem permitido eu viver várias e várias situações com várias pessoas, tanto daqui de dentro quanto outras lá de fora, que não frequentam, que passam por muitos momentos difíceis. E em 99%, vou colocar 99%, tirando um caso de doença, que a gente nunca fica doente porque a gente quer, por mais que muitas vezes a gente pratique alguma coisa ou outra que nos faça mal, mas ninguém quer ficar doente. Tirando o momento de doença, tirando o momento de uma fatalidade numa família, de 99% dos problemas que nós temos hoje em dia são causados por nós mesmos. Nós também, graças a Deus, não atribuímos os nossos problemas ao diabo. Tudo é o diabo, não. Existem coisas que podem ser direcionadas ou sopradas pelo diabo, sim. Mas eu creio que cada um dos que aqui estão, dos que vivem uma vida com Deus, poucos se deixam levar pelo diabo. Ele é uma influência que está ao nosso derredor, como a Bíblia diz, bramando como leão, louco para nos consumir. Mas nós que estamos em Cristo somos novas criaturas, somos nova criatura e somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não está somente aqui agora, como está o tempo todo junto com você, se você deixar. Se você estiver sensível a ouvir a voz doce e agradável do Espírito, se o seu pensamento estiver voltado ao centro da vontade de Deus, se você estiver clamando, sempre desejando: Pai, me ajuda a fazer o bem que eu quero e não consigo, como Paulo diz, porque o mal que eu não quero, esse eu faço sem pensar. Se a gente tentar caminhar assim, na maioria das vezes o Espírito Santo vai conseguir influenciar na nossa vida. E desde quando nós começamos isso, nosso intuito sempre foi ajudar o próximo. É o desejo que eu acredito de todos os discípulos. E muitos que não entendem, não têm esse desejo, porque eu creio que não foram ministrados acerca disso. Às vezes as pessoas que estão em outros lugares ou que não frequentam uma igreja para ser ministrado pelo Evangelho, às vezes tem até um coração bom, mas não sabe nem como fazer isso, não sabe nem como poder estender a mão ao próximo e ajudar. E como existem também muitas outras que não frequentam a igreja, não são evangélicas, nem são católicas, mas são pessoas como o samaritano, que recolheu aquele homem na beira da estrada, enquanto um pastor passou, enquanto um levita passou. Foi um samaritano, um povo odiado pelo povo judeu, pelo povo de Deus. Jesus nos ensina muito isso. E geralmente, a maioria dos nossos problemas tem sempre uma raiz, que é o dinheiro. O dinheiro, como Jesus disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele disse. Olha que interessante, Jesus não disse assim: o amor ao dinheiro é a raiz de alguns males. Não, ele falou que é a raiz de todos os males.
E Jesus é o nosso único Senhor, como todos aqui sabem. Ele é o nosso único Senhor, nós só devemos louvor e adoração a Ele. Mas Jesus também diz que o dinheiro é um outro Senhor. Ou seja, Ele sabia que o dinheiro teria um poder, inclusive ainda maior do que o dele. Às vezes você que vai assistir esse vídeo, ou você que está aqui pensa assim, nossa, dinheiro tem mais poder do que Jesus? É óbvio que não, porque Jesus é o dono de tudo. Mas nesse mundo, o dinheiro tem tomado lugar de Jesus. Não só lá fora, para quem não conhece, mas na maioria das vezes dentro dos próprios templos cristãos. Hoje as catedrais, hoje as igrejas são as maiores fontes de arrecadação que existem. Mesmo no meio de tanta heresia, de tanta mentira, de tanta enganação, ainda assim, a cada dia se abre uma nova igreja numa esquina, a cada dia as pessoas estão lá de uma certa forma contribuindo. Agora basta a gente perguntar, será que realmente esta é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? E respondendo a essa pergunta, você pode falar, pastor, mas é uma coisa óbvia, que é muito melhor nós estarmos dentro de um local voltados a Deus hoje, do que estarmos num bar bebendo. Isso é uma coisa óbvia, isso é muito bom. O maior problema é quando a gente frequenta o lugar, mas não há transformação de caráter na nossa vida. Não há liberação de perdão. Não há motivação para ajudar aqueles que precisam. Não há motivação de uma melhora conjugal dentro da sua família, com seus filhos, na maneira de tratar, na maneira de pensar. Porque a sua vinda aqui não é simplesmente para cumprir o seu dever religioso, de estou aqui no domingo, não. A sua vinda aqui é com o intuito de ser discipulado, para que você consiga imitar os passos de Jesus amanhã. E não precisa ser amanhã, na hora que você virar suas costas aqui hoje, e nós trancarmos aquela porta ali, que nós venhamos conseguir exalar o bom perfume de Cristo. Que na maioria das vezes a gente não consegue fazer isso, porque a gente está voltado às coisas da nossa vida, preocupado com o nosso dinheiro, preocupado em trabalhar, preocupado em estudar, preocupado com tudo, e é onde Jesus acaba sendo a coisa que a gente, até perdão falar isso, a coisa, aquele momento do domingo, à noite, às 7 horas, quando a gente vai para um lugar. E a pergunta é, as nossas atitudes estão exalando o bom perfume de Jesus? E durante essa semana, muitas pessoas vieram falar comigo sobre dinheiro. Umas porque estão passando um momento difícil, outras porque passaram por um momento difícil, outras porque estão vendo se falar sobre isso, e principalmente sobre dízimos e ofertas. Entenda uma coisa, existem muitas pessoas que não estão dentro de uma igreja agora, que não dão dízimo e oferta, são pessoas abençoadíssimas por Deus, são pessoas cheias do Espírito Santo, que ajudam e que fazem muitas coisas muito maiores do que a gente que frequenta aqui às vezes. Não é uma regra, mas existe. E aí eu fiquei pensando nesse assunto, e a gente, vocês estão acostumados que aqui nós não aplicamos o dízimo, porque nós não acreditamos mais na regra, nós acreditamos no Espírito. Mas eu nunca ministrei vocês desde o início o porquê que eu tenho esse entendimento, porque o Senhor trouxe isso ao meu coração, e o porquê você mesmo também acredita nisso. Porque se você já está aqui há tanto tempo, é porque você também acredita nisso. Eu não acredito que você está aqui porque é confortável e você não tem que dar dízimo. Não acredito nisso. Eu acredito que vocês entendem que o Espírito Santo é muito maior do que qualquer regra na tua vida. Amém? E aí eu quero trazer um ensinamento, uma explicação, que vai além de colocar no coração de vocês o porquê hoje isso não é mais aplicável, e que isso pode trazer de diferença na tua vida financeira. Porque eu fiz um curso há um tempo atrás, há uns anos atrás, que chama Comunicação, Sexo e Dinheiro. Esse curso é dado para os homens, e o homem ele é movido a duas coisas, a dinheiro e a sexo. A mulher é o oposto disso, é o emocional da mulher. O homem não, o homem, por ser o provedor do lar, na maioria das vezes, quando qualquer uma dessas coisas não está bem, o lar dele não vai bem. E é uma coisa que nós temos que aceitar, vocês mulheres têm que aceitar, Deus fez assim. Agora, na maioria das vezes, a gente está passando um momento difícil financeiro na nossa vida. Não é porque às vezes você não dá dinheiro, né? Isso é a última coisa que Deus está preocupado. É porque você não sabe administrar aquilo que Deus tem colocado na tua mão. E eu vou mostrar para vocês o princípio que tem
a parte da contribuição com o reino de Deus. E para a gente entender isso, a gente tem que entender quem foi o primeiro a contribuir dessa forma, por entendimento, por princípio, que foi Abraão. A Bíblia diz, no capítulo 7 de Hebreus, o autor de Hebreus é desconhecido, todos indicam que pode ser Paulo que escreveu, porque a finalização da carta aos Hebreus é como Paulo finalizava. Só que como vocês todos aqui sabem os tesouros, vocês quando chegaram no ministério discípulo não falavam tesouros, e hoje é comum a gente falar, oi tesoura, oi tesouro, ou seja, vocês pegaram isso de mim, essa coisa boa, vamos dizer assim, de mim, da mesma maneira que o escritor de Hebreus também pode ter pegado alguma coisa boa do Paulo, porque algumas coisas também dão identidade de que essa carta aos Hebreus não é Paulo que escreveu, pode ter sido Barnabé, pode ter sido outras pessoas com quem Paulo andou, pode ter sido Lucas, mas nós não sabemos. Mas o mais interessante é que o escritor de Hebreus no capítulo 7 vai falar de um rei chamado Melquisedeque. Porque hoje, por que eu não acredito mais na prática do dízimo? Mas é bíblico, pastor? Sim, é bíblico. Da mesma maneira que é bíblico você matar as pessoas ao fio da espada, da mesma maneira que é bíblico um homem ter várias mulheres, isso é para a sua época e para o seu povo em específico. E isso não foi trazido para o Novo Testamento, porque as pessoas se esquecem que o Novo Testamento começa após a morte de Jesus. Porque Jesus fala no capítulo 22 de Mateus, vocês, ai fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do coentro, do cominho e da hortelã, mas negam os principais preceitos. Aí eles falam, aí tá vendo? Jesus apoiou o dízimo, porque ele fala no final, fazer essas coisas sem omitir aquelas, porque é bom. Só que ele deixa bem claro do que os fariseus davam o dízimo, do que era? Era dinheiro que eles davam? Não, era do coentro, do cominho e da hortelã. A pergunta é então, por que é que trouxeram isso lá de trás para os dias de hoje? E fazem muitas vezes famílias carentes, pessoas que não têm condições como eu conheço, que passam dificuldade, e elas colocam esse medo tão grande no coração da pessoa, que no pagamento ela tira a primeira parte, porque é o que eles ensinam, o primeiro é de Deus, elas tiram e vão lá e dão na igreja, e dentro de casa elas passam necessidade e aperto. E logicamente olhando com a ótica de Jesus, que nós temos que olhar com os olhos de Jesus, a pergunta é, você acha que Jesus está feliz em ver a tua filha fazer isso? Deixar às vezes saltar na boca de um filho ou da própria dela, para poder entregar dentro de um templo? Do qual está escrito em Atos 17, versículo 24, eu, Senhor Deus, não habito em templos feitos por mãos humanas. Ele habita onde, gente? Em nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E o templo e a morada do Espírito Santo não precisa de dinheiro, mas a necessidade do teu próximo precisa disso. E ai, eu clamo e profetizo, ai, que os homens e mulheres de Deus hoje acordem para isso, acordem e voltem ao verdadeiro evangelho, e vivam esse amor direto ao próximo. Você que está aqui não precisa de mim para ajudar quem está necessitado. Você é a ação mais rápida de Deus aqui na terra. Vocês são os sacerdotes, vocês são os filhos, vocês são os embaixadores de Cristo. Imagina você está passando na rua, uma pessoa precisando de um prato de comida, necessitado, você olha para ele e fala, um minutinho só, eu vou falar com o meu pastor primeiro, se ele autorizar eu vou te dar comida. Que coisa mais ridícula. Jesus chamou nós todos para isso. E lá em Gênesis, no capítulo 14, pode abrir a tua Bíblia aí. Versículo 17. Diz assim, olha só o título da minha Bíblia, Melquisedeque abençoa Abraão. A sua está assim também?
Como tá? Aqui está dizendo que Abraão abençoou Melquisedeque. Melquisedeque abençoou Abraão. 17. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedor Laomer e sobre os reis que a ele haviam sido aliados, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o quê? Foi dinheiro que ele trouxe? Foi carro, foi moto, foi casa? Pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E olha o que está escrito no próximo: e Abraão deu-lhe o dízimo de quê? De tudo. E o rei de Sodoma disse, bom, é só até aqui que eu quero ler. E Abraão deu o dízimo de tudo. Presta atenção aqui. Por que foi que eu fui ler isso? Porque quando você vai falar com as pessoas relacionadas aqui, o dízimo hoje não se aplica mais, porque o dízimo era para os levitas. As pessoas dizem assim, não, a arte ou a prática do dízimo é antes do sacerdócio levita. Realmente. Aqui Levi nem tinha nascido ainda. Levi não tinha nascido. Levi era um dos filhos de quem? De quem, gente? De quem eram as 12 tribos? De Abraão? Nós já estudamos isso umas 15 vezes, hein? Hã? De Jacó. Quantos filhos ele teve? Só que quando Deus divide as tribos de Israel, uma das tribos, Deus pega, fala, vocês não vão ter herança, vocês não vão ter terra para plantar. Vocês vão viver do quê? Dos dízimos, que o pessoal vai trazer ao final de todos os anos para vocês. E vocês, levitas, além de viver disso, vão cuidar das coisas de Deus. Cuidavam dos instrumentos, da parte da música, por isso que dizem que quem toca aqui é levita. E cuidavam da necessidade dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. E o mais interessante é que você pode dizer assim, então pastor, mas aí o pessoal então pegava o dinheiro no final do ano, vendia as coisas e levava e entregava dinheiro lá para os levitas. Não, porque lá em Deuteronômio, no capítulo 14, se não me falha a memória, do 22 em diante, diz assim, se o Senhor teu Deus tiver ali abençoado, se ele tiver o quê? Se ele não tiver abençoado, como é que você vai fazer? Vai roubar para dar o dízimo? Se o Senhor teu Deus tiver te abençoado, e o local que ele escolher para entregar o dízimo for distante, vende tudo, vai até o lugar que o Senhor teu Deus escolheu, compra tudo que o seu coração desejar, cevada, tinha cerveja, viu lá na época, cerveja, vinho, cereais, bezerro, compra tudo que o seu coração desejar, fartem-se, alimentem-se, desfrutem você, os teus filhos, as pessoas que ali estiverem, e não se esqueçam dos levitas, pois dele é a herança dos dízimos. Vende tudo e compra tudo. Era dinheiro? Não. Eles não recebiam dinheiro para isso, porque eles tinham algo muito maior do que dinheiro. Eles tinham o privilégio de poder servir a Deus, de ser um povo separado, sacerdote. Por isso que diz que os pastores são sacerdotes, a pessoa separada. Só que não se esqueçam que todos vocês são sacerdotes de Cristo. E então o povo ali tinha o privilégio de poder cuidar das coisas de Deus. Eles não precisavam de dinheiro. E o tempo foi se passando, e essa aliança Deus fez com Arão. Deus fala com Arão através da tenda do encontro, Arão e Moisés, e dá as direções de como aconteceria isso. O dízimo, as entregas, para o povo ser abençoado, porque Deus também se preocupava com aqueles que eram mais de necessidade, que aqueles que não tinham condições, eles não eram jogados atrás, porque naquela época as mulheres, elas iam casando com os parentes ali da linhagem,
com o irmão, ia casando, chegava uma hora que se morresse todo mundo, ela não podia casar mais. Por isso que quem cuidava das viúvas era como se fosse a igreja. Naquela época não existia igreja, era a tenda do encontro, não tinha templo. O templo foi construído lá com Salomão, nossa, mais de 1000 anos depois, que Salomão deseja montar um lugar e faz o templo. E aí Deus, olha que eu já contei para vocês, fala assim: Salomão, você quer colocar eu aí dentro? Eu sou o criador do universo. Deus, eu preciso fazer uma casa para você. Deus, Salomão, acho que Deus olha para Salomão e fala: tá bom, vai meu filho, faz aí. E então constrói-se o templo. E o povo vive. Só que quando chega no último capítulo do Antigo Testamento, vem quem? Malaquias. Quem era Malaquias? Era um profeta, um homem normal como eu e você, que começou a ter aqueles 5 minutos de doidura. Sabe quando você sente que Deus falou com você alguma coisa e você fica com aquilo no seu coração, você fala, você precisa falar para a pessoa? Eu já fiz isso muito, hoje em dia eu tenho muito cuidado com isso. Às vezes você sente de falar algo para a pessoa e você tem certeza que é Deus, aí você fala assim, Deus me disse. Hoje a gente toma cuidado que vocês aprenderem, você fala assim, eu senti no meu coração, para não ter perigo de falar o nome em Deus em vão. E aí Deus tocava nesses homens para eles saírem no meio da praça gritando: arrependam-se, arrependam dos seus pecados, o Senhor Deus Todo-Poderoso vai pesar a mão sobre vocês, vocês têm feito um monte de coisa errada. E hoje em dia, o que a maioria dos lugares usa para aprisionar, para amedrontar, é Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento. Só que um pouquinho antes, se não me engano, no versículo 8 diz assim: roubarão o homem a Deus? Pois vocês têm me roubado. E a pergunta é: no que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Já te deu medo. E os ladrões não herdarão o reino de Deus. Vai vendo a confusão. E aí um que pega as pessoas, quando um pega no medo, que roubará o homem a Deus, então você não quer ser ladrão, você vai dar, pega na ganância. Porque depois diz assim: trazer os dízimos e as ofertas na casa do tesouro para que haja mantimento. E aí na sequência está assim: se eu não vos abrir a comporta do céu e derramar sobre vocês tal bênçãos, que vocês nem terão aonde guardar. Imagina que benção. Trabalha o mês inteiro, não precisa nem abrir conta no banco, irmão. Não precisa nem investir o dinheiro na poupança, se tiver. É só investir na igreja. Porque você traz o teu dízimo e vai vir tanta bênção que você não tem aonde guardar. Porque se Deus é Deus e é o Deus que cria o universo, você acha que Ele vai te dar R$50 de bênção? Não. Se você der o dízimo, Ele vai te dar um monte. E aí pegam uma passagem que é a parábola da semeadura e diz assim: porque Deus vai te dar 30, 60, 100 por um. Está na Bíblia. Quando não pega no medo, pega na ganância. E quando pega na ganância, pega na culpa. Que coisa terrível. E aí tem um monte de gente frequentando lugares e dando dinheiro, acreditando nisso como uma verdade, porque é bíblico, está na Bíblia, passando necessidade dentro de casa, não consegue estender a mão para o próximo, porque já dá o dízimo. Como uma vez eu já ouvi de uma família que nós fomos ajudar, com 8 filhos, eles tinham desempregado os 2, passando necessidade, e a gente saiu arrecadando coisas, e o carro foi até na boca, de tanta coisa que a gente arrecadou. Era muita coisa, tipo 8 cestas, se não me engano, 7 caixas de leite, foi muita coisa, eles tinham muitas crianças. E todas essas coisas arrecadadas, sabe quantas vieram de evangélicos, de pessoas que frequentam a igreja? Nada. Tudo foram pessoas que nem a igreja frequentavam que deu. Teve uma pessoa de dentro da igreja na época que deu R$50, falou: toma. Porque o resto nem um pacote de macarrão. E aí eu fui naquela época falar com o pastor, falei: pastor, a senhora acredita nisso? Pastor, a senhora acredita nisso? Aí ela falou: eles não precisam, eles já dão o dízimo. E essa é uma triste realidade que nós vivemos. E aí o escritor de Hebreus vai explicar para nós agora qual era o princípio que Abraão, nós não lemos aqui que Abraão deu o dízimo de tudo, mas não é bem assim. Abraão era um cara rico, de muitas posses, de muitas pessoas a seu comando. Ele era um homem muito rico.
Antes mesmo de Deus chamar ele, de falar: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão podia ter falado para Deus: Deus, eu não preciso, porque Abraão já era velho, tinha 75 anos de idade. Mas ele ouviu a voz de Deus e falou: eu vou. Ele não teve medo. E aí o escritor dos Hebreus diz o seguinte: esse rei Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis. Não foi isso que a gente leu lá em Gênesis? Olha só, o cara que escreveu Hebreus tinha conhecimento profundo da palavra, e começou a narrar o Gênesis 14 que a gente leu, e o abençoou. Quem foi que abençoou? Foi o Melquisedeque que abençoou o Abraão primeiro, com pão e com vinho. Ou seja, o cara entendeu quem era o Abraão, e se mesmo sendo rei, vocês vão ler quem é esse cara aqui. E aí ele, na sequência, ele diz assim: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei da justiça. Está falando aqui de Melquisedeque. Quem é rei da justiça, gente? Por que você está aqui hoje? Por causa de quem? Quem que é o rei da justiça? Jesus. Está em Hebreus capítulo, versículo 2 já. Em primeiro lugar, seu nome significa rei da justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Quem é que disse: eu vos trago a paz, eu vos deixo a minha paz, saudai-vos os outros com a paz? Quem é? Olha só o que o escritor de Hebreus está comparando o Melquisedeque a Jesus. Olha o que diz aqui: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vidas, feito a semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Consideram a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos de guerra. Nós lemos que Abraão deu o dízimo de tudo, não foi? Mas aqui está escrito que ele deu o dízimo dos despojos de guerra. E a lei requer dos sacerdotes entre descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo. Era lei isso. E isto dos seus irmãos, embora esses estejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Sem dúvida nenhuma. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, e no outro é aquele de quem declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, os entregou por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não tinha sido gerado. Ou seja, o Abraão deu do despojo de guerra. O que aconteceu? Ele não tinha acabado de ganhar uma batalha contra os reis. O que é despojo de guerra, gente? Quando eles matavam todo mundo na guerra, sobravam todas as coisas das pessoas lá. Porque esses homens também vinham andando, eles peregrinavam, moravam em barracas e tendas, eles tinham os pertences deles. Então na hora da briga, na hora da batalha, eles saíam e se lutavam até a morte. Quem ganhava ia lá e levava todo o ouro, todas as riquezas, tudo que aquele outro povo tinha. Por que você acha que eles brigavam? Porque eles não gostavam do outro e saíam na porrada para ver quem ganhava um do outro. Era por isso? Era em troca do quê? De conseguir as posses dos outros. Eles queriam tomar. Então essas pessoas, inclusive um dos reis ali é de Sodoma, que é de Sodoma e Gomorra, ele estava no meio dessa luta. Depois que Abraão então mata todo mundo que estava lá, Abraão recolhe tudo que era de valor. Agora uma pergunta: o que é o dízimo? O que significa dízimo? Quando fala assim, você tem que dar o dízimo, você tem que dar o quê? 10%. Você acha que Abraão tinha condições de ficar lá somando? Ó, aqui tem um brinco de ouro, aqui tem uma espada, aqui tem não sei o que, ó, essa roupa aqui é boa, vale tanto. Você acha que Abraão depois mandou se juntar todo mundo, traz tudo que vocês pegaram? O cara estava com
50 mil soldados, aí todo mundo coloca agora em cima aqui do banquinho, agora vamos separar para pegar 10% para entregar para Abraão, para o Melquisedeque. Você acha que eles tinham como fazer isso? E o que significava então essa doação? Significava o quê? Que Abraão compreendeu quem era Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque. Abraão compreendeu aquilo, e daquele montante de coisas que Abraão tinha, Abraão abençoa Melquisedeque com uma parte daquilo que ele tinha ganhado. E é esse o princípio de tudo, é você dividir um pouquinho do que você tem com aqueles que têm menos ainda. Não era o caso de Melquisedeque. Abraão fez aquilo por reverência ao sacerdócio, ao senhorio de Melquisedeque. E aí o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte, se a gente continuar lendo: e um que é superior ao Melquisedeque, ele não é sacerdote, é o sumo sacerdote, que não é da linhagem de Levi, mas sim da tribo de Judá, do qual Arão e nem Moisés falou nada acerca de sacerdócio. Ou seja, Jesus era totalmente diferente, não veio da linhagem dos sacerdotes, veio de outra tribo e mostrou que ele era o sumo sacerdote. E a Bíblia continua dizendo aqui no capítulo 7, já indo para o 8, porque o 7 e 8 é uma sequência seguinte, que quando se troca o sacerdote, também se troca a lei. Então agora não vivemos mais a lei do Antigo Testamento, aonde fazemos as coisas para ser abençoado, aonde vamos dar 10%, porque senão Deus vai pesar a mão em nós. Agora vivemos para o sumo sacerdote, o consumador de todas as coisas. E diz o seguinte, que se a velha aliança, que é a aliança de Moisés, a que Deus tinha feito, fosse suficiente, Jesus não precisava vir, não precisava de uma nova, porque aquilo que está velho e antiquado está prestes a desaparecer. Ou seja, o que Jesus veio fazer, como ele mesmo disse no capítulo 5 de Mateus, não foi abolir a lei, porque a lei é santa, e as palavras e a lei é de Deus. Como que ele vai abolir algo que ele mesmo criou? Foi o próprio Jesus que criou as leis. Como é que ele vai abolir? Ele fala: eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Sabe por quê? Vocês já vão entender tudo isso que eu estou falando aqui. Porque ele sabia que nós éramos falhos e pecadores. Ele sabia que nós não dávamos conta de cumprir a lei. Ele sabia que a gente não é capaz. Então toda vez que algum homem, veja bem, quem fala isso é Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5. Toda vez que algum homem tenta impor a lei na sua vida, falando assim: você tem que fazer assim, 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 você simplesmente anula a morte de Jesus. Porque se a lei fosse suficiente, Jesus não precisaria ter morrido. Mas Jesus olha para a gente e fala assim: vocês são infiéis. Essa semana eu ouvi o cara dizendo assim: seja fiel no pouco, que Deus te coloca no muito. Seja fiel no dízimo, que Deus vai te abençoar. Mentira. Mentira, porque ninguém consegue ser fiel. E eu explico isso de uma maneira muito clara para as pessoas. Você que é casado, tem tua esposa e o teu marido. Vamos colocar o marido e a esposa. Se o teu esposo te trai no casamento, vocês estão bem casados, aí o teu esposo vai lá e te trai e você descobre. E aí você chega para ele e ele fala assim: minha esposa, me perdoa, eu deslizei, eu falhei, eu juro nunca mais vou fazer isso, estou arrependido, foi uma vez só, um minuto de besteira. E aí você olha para ele e fala: amor, eu amo você tanto que eu vou te perdoar. E aí o teu marido nunca mais te trai. E vocês vivem felizes por 60, 70 anos, sei lá, a vida inteira. Quando chegar lá na velhinhos dois, ele vai poder olhar para você e falar assim: amor, oi velho, eu fui te fiel a vida toda, amor. Ele vai poder falar isso? Por quê? Porque um dia ele traiu.
E assim somos nós. Se você fala, eu vou ser fiel no dízimo, você pode dar. Comecei hoje, virei crente, vou para a igreja, tem que dar dízimo? Tem, porque se você não der dízimo, você é um infiel, então eu vou dar dízimo, pastor. E aí você vai dando dízimo, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí um dia, você perde seu emprego, está lá apertado, tem só um pouquinho de dinheiro, ou põe comida dentro de casa ou dá o dízimo. O que você vai fazer? Vai pôr comida dentro de casa, deu um aperto, você deixou de dar o dízimo aquele mês, você foi infiel. Essa pessoa está querendo fazer você virar um infiel. Porque quando você não tem regra para cumprir, e você vive pelo Espírito Santo, você nunca vai ser cobrado por algo que você deveria fazer. Porque aqui está escrito que a lei era obrigado a dar o dízimo. Se a gente continuar lendo aqui o capítulo 7 e 8 de Hebreus, diz assim, que os sacerdotes eram obrigados a cobrar, a receber o dízimo. Não tem aquela história, mas eu não dou porque é obrigação, eu dou porque eu quero. Então por que você está dando 10%? Por que você não dá 12, 15, 8, 7, 20, 30? Tudo que você tem que fazer de uma específica forma é uma obrigação. Tanto que Paulo diz o seguinte, lá em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 9, versículo 6. Deus ama quem dá com alegria. E aí ele falou assim, não é por obrigação? O que ele diz? Não é por dever, nem por obrigação. Por que ele disse isso? Porque ele já sabia que mesmo que você possa falar, não estou dando por dever, mas eu estou fazendo, não estou dando por obrigação, mas está fazendo o que é um dever. E quando você entende esse princípio de abençoar, esse princípio de doar, esse princípio de dividir, ninguém vai ter que impor nada na sua vida, porque aí você vai entender o que Paulo diz lá no capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, que não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora vivo, não mais por mim, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim, se fazendo maldição em nosso lugar. E se o Jesus não morreu por mim, e eu viver pela lei, Ele morreu inutilmente. A pergunta é, vocês acham que eu não gostaria que vocês estivessem dizimando? Dando 10% de tudo que vocês ganham? Principalmente esse mês que tem 13º, porque a Bíblia diz que era 10% de tudo que vinha à mão. Mas hoje em dia o que eu conheço são muitos empresários, que eles ganham um monte de dinheiro, mas sabe como é que ele faz para se sentir? Para não dar um rio de dinheiro na igreja, ele faz um prolabore. Eu só ganho R$1.500, aí ele dá 150 de dízimo. Você acha que engana Deus? Se fosse a regra, Deus está vendo que você ganha 50 mil, você teria que dar quanto? 5, aí você vai lá e faz o papelzinho com prolabore, e Deus fala, olha que pena, hein, agora eu vou ter que pegar só 150, porque ele fez um papel. Ninguém engana Deus, não adianta. Você que está assistindo, que dá dízimo e faz prolabore, então você não está conseguindo cumprir nem com aquilo que você diz que acredita. Seja livre no Espírito Santo, doe conforme o Espírito sopra generosidade no seu coração. O duro que infelizmente eu já vivi isso, sei como é. Quando era regra, as pessoas davam, e quando é por liberdade, elas misturam liberdade com libertinagem. Já que não preciso dar, então não vou dar nada. Mas Deus está vendo. E tem uma coisa, ninguém ganha de Deus. Ninguém ganha de Deus. Aqui no capítulo de Hebreus 7, nós lemos o seguinte, que aquele que doa é mais abençoado do que aquele que recebe. Olha que coisa doida. O que dá, eu venho aqui hoje, pego um carro e falo assim, Edson, um carro de presente para você. O que você vai falar? Rapaz, fui abençoado, ganhei um carro de presente, fui abençoado, é bom demais, Deus é bom, obrigado Deus. A Bíblia diz que aquele que deu é mais abençoado do que o que recebeu. E é difícil desse princípio entrar. E hoje a maioria dos homens de Deus, sabendo disso, trazem lá de trás um jugo que Jesus levou na cruz embora. Porque aí você vai falar, pastor, então por que o senhor está pregando tudo isso? No dia de ceia. Porque nós estamos aqui para quê hoje? Hoje nós vamos celebrar a ceia
do Senhor, um momento simbólico, que Ele disse: quando fizerem isso, façam em memória de mim, não é isso? E a pergunta é: Jesus deu 10% da vida dele para você? O que Ele deu? Tudo. E valia a pena? Você vai comprar um carro, chega lá, o carro está com os pneus careca, motor fundido, tudo torto, amassado, você compra? Não, porque não presta. Você não vai querer comprar o que não presta. Jesus olhou para nós, a gente presta? Somos o quê? Ai, nós somos joia rara, ouro puro de Ofir. Não, nós somos miseráveis pecadores, alcançados pela graça de Deus. É pela misericórdia dele, é pelo amor dele incondicional. Ele olha em nós, e como o escritor de Romanos capítulo 3 diz: não há um justo sequer, não há verdade em nós. Nós somos falhos, pecadores, nós somos tudo que não presta. Fazemos as nossas perninhas, corre para fazer o que não presta. Mas ele olha e fala: eu te amo, e por esse amor que é incondicional, eu me entrego por vocês. E um dia ele fez isso, mesmo olhando lá de cima e sabendo: meu povo não consegue cumprir nem umas regrinhas aí, nem 603 direito. Eles não conseguem. Eles não conseguem fazer, colocar 3 tartarugas, eles perdem 2 e uma engravida. Eles não conseguem. Eu vou descer lá e vou cuidar das tartarugas para eles. Foi isso que Jesus fez. Só que ele fez isso com um alto preço, com sangue. Foi com sangue, ele se doou 100%. E sabe quando que nós vamos começar a viver coisas extraordinárias de Deus? A hora que a gente começar a se doar 100% para as coisas dele também. Ai, Deus, como eu quero, Senhor, ver a tua mão agindo, meu Pai, nesse povo. Não nos daqui de dentro, mas nos lá de fora. Para que eles possam vir conhecer esse lado que nós que estamos aqui já conhecemos hoje. Se você hoje decidiu sair da tua casa, falar: não, eu vou lá escutar algo de Deus, eu quero mudança, eu quero transformação, é porque você acredita que tem algo muito melhor do que nós aqui. Tem alguém que está agora nesse momento, aqui no nosso meio, porque ele diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ele se faz presente, que tem algo muito maior aqui no meio, que é muito mais importante do que nós mesmos, do que o nosso cansaço, do que as nossas fraquezas. É muito melhor nós estarmos reunidos, voltados ao coração de Deus, tentando dizer: Deus, muda aqui esse coração duro de pedra, porque eu quero ser alguém mais parecido contigo, do que a gente ficar em casa deitado. Mas não adianta nada você vir aqui e não querer mudar de vida. E eu vou falar para vocês, eu tô me sentindo morto, porque faz muito tempo que a gente não faz nada. Estou me sentindo morto, sabe? Estou me sentindo um inútil. Nós começamos com todo fôlego, fazendo, acontecendo, e esse ano foi ano de parada. Eu não sei se é o plano de Deus, que quando a gente escuta muito, quando Deus está em silêncio porque Ele está trabalhando, não sei se Ele está querendo trabalhar em nós que estamos em silêncio demais. Eu não sei se Ele está olhando para nós e falando: eu estou esperando vocês tomar atitude aí, estou esperando vocês se posicionar, eu estou aqui, é para onde? Vamos! E eu quero profetizar sobre as nossas vidas aqui hoje, que esse participar do corpo e do sangue de Cristo hoje venha para trazer um renovo na nossa mente, no nosso coração. Sabe aquela oração que eu sempre faço? Senhor, que os teus pensamentos estejam na nossa mente e os teus sentimentos estejam no nosso coração. Esse é o meu desejo hoje, de verdade. Olha ao seu redor, quantas pouquíssimas pessoas estão aqui hoje. Mas eu garanto para você que se eu estivesse expulsando o demônio aqui, fazendo teatro de cura e tudo mais, isso aqui não cabia a gente. Mas o diabo não vai ter esse prazer de mim, não. E creio que de vocês também não. Porque nós somos falhos, somos pecadores, mas eu quero viver a honestidade do Evangelho. Mesmo que para isso eu tenho que muitas vezes chorar lá em casa, no meu canto, sentindo que nós poderíamos estar fazendo muito mais e não estamos fazendo. Mesmo que muitas vezes eu tenho que olhar e ficar triste com algumas coisas que são insignificantes, que são internas, e nós não estamos preocupados com o interno, mas que faz parte da nossa vida.
mas eu vou, como Paulo diz, carregar esse orgulho para o meu caixão, que eu preguei a verdade e o evangelho até o final. E todos vocês aqui, eu sei que já conhecem isso, às vezes nunca escutaram dessa forma a ideia das contribuições, mas eu sei que agora nós estamos pregando para um monte de pessoa, que muitas pessoas estão assistindo isso, ou vão assistir amanhã ou depois, e às vezes você está ali dando o seu dízimo, dando dinheiro, e falando assim, mas não está acontecendo o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que se eu der o dízimo, vai abrir a comporta do céu, e vai cair um monte de bênção, e eu estou dando e nada acontece. Sabe o que vai acontecer? Nada vai acontecer mesmo, porque Deus não é Deus de troca, Deus não se vende, Ele não é prostituta. Deus não vai vender a bênção dele por R$10, por R$100, porque aquilo tem valor para nós, somos homens. Uma nota de R$100 tem valor para nós, mas para Deus não passa de papel, não passa de uma árvore que você matou para pegar e fazer papel. Você nunca vai conseguir comprar a bênção de Deus com o teu dinheiro. Olhe para os seus problemas e aprenda com os seus problemas, porque de tudo isso hoje, o dinheiro, infelizmente aqui na terra, é para nós sobrevivermos. Só que muitas vezes nós nos tornamos escravos do dinheiro. Aí você vai falar, pastor, mas nem tem dinheiro para ser escravo dele. Mas às vezes você se torna escravo dos seus próprios vícios, das suas próprias fraquezas, onde você gasta todo o seu dinheiro com coisas, com porcarias, ou de uma maneira que não deveria gastar, e aí depois ainda quer culpar a Deus. E o que o Senhor deseja é que nós venhamos administrar o dinheiro segundo o coração dele. Antes de você gastar o seu dinheiro com qualquer coisa, pergunte a Deus se Ele gastaria o dinheiro daquela forma. Jesus disse o seguinte: quando for construir, conta o seu dinheiro, para que você não fique pela metade e seja envergonhado. O que Jesus estava dizendo? Pastor, não posso construir uma casa até a altura do telhado, porque senão eu vou ser envergonhado? Não, Ele estava dizendo o seguinte: cuidado para você não construir essa casa até essa altura ou até o final, com o dinheiro dos outros, devendo, fazendo dívida e não pagando as pessoas, e depois vai falar que a culpa é de Deus. Faz o que seu dinheiro dá para fazer, dá o seu passo conforme a sua perna pode alcançar, para que você não venha queimar o filme de Jesus. Porque sair lá fora e falar, eu sou cristão, eu sou crente, aleluia, glória a Deus, e está devendo para todo mundo, é coisa de sem vergonha. Jesus nunca fez isso e nunca vai fazer isso. E por mais que isso doa, e o melhor de tudo é que sempre há um novo recomeço com Jesus, e chegou a hora da mudança. Chegou a hora de você começar a colocar as prioridades na sua vida. E quando você começar a colocar as prioridades do reino de Deus na sua vida, todas as outras coisas vão acontecer. Amém? Que Deus abençoe o teu coração, e que o Espírito Santo consiga soprar no teu ouvido a generosidade de contribuir com o reino de Deus e com a obra dele, porque a obra dele não é aqui dentro, é pro lado de fora, com aqueles que estão caídos, que estão largados, que estão esquecidos, é com esses. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Cadê a Sandra e o Edson? Vamos vir aqui, por favor, de cada lado.